Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais dramáticas e, olha, mais importantes que existem. Não é sobre reis ou grandes batalhas, não. É sobre um edifício, a sua alma, a sua partida silenciosa e uma promessa que mudou para sempre o endereço do que é sagrado. Para a gente começar, vamos pensar um pouco nisto aqui. Pensa rápido. O que é que a gente quase que por instinto corre para esconder quando alguém importante está chegando? Essa tensão, sabe, entre o que a gente mostra e o que a gente oculta, está bem no centro da história que a gente vai desvendar hoje. Beleza. Então, para a gente entender o tamanho da perda que aconteceu, a gente precisa voltar no tempo, lá para a antiga Jerusalém. Lá existia o templo. E ele não era só um prédio, não. Ele era o epicentro, o coração da identidade e da esperança de uma nação inteira. Olha que interessante. Quando as escrituras falam da glória de Deus, não é só uma ideia abstrata, poética. O termo original em hebraico é kabod. E kabod significa literalmente peso, densidade. Era uma presença quase física, sabe? Uma manifestação visível da santidade de Deus que um dia encheu completamente aquele templo. É isso, o templo não era só um lugar de culto. Dá para imaginar como se fosse um ponto de encontro cósmico. O único endereço de Deus aqui na Terra. Era ali que o céu tocava a terra. Era o centro de tudo. Agora, aqui vem a condição, o princípio fundamental por trás de tudo. A presença gloriosa de Deus estava diretamente ligada à santidade daquele lugar. A pureza era a condição para a presença. Ou, como disse o teólogo John Owen de forma bem direta, Deus não habita em templos sujos. E é exatamente por isso que a gente chega agora no coração dramático dessa história. O profeta Ezequiel, mesmo estando exilado, longe de casa, é levado em espírito para uma espécie de tour, um tour chocante pelos bastidores do templo em Jerusalém. Deus mostra a Ezequiel 4 níveis de traição, um pior que o outro. A corrupção começa na porta, para todo mundo ver, e depois se infiltra, vai para salas secretas onde os líderes praticavam idolatria escondidos. Depois, contamina as práticas do povo e, por fim, o golpe final. A própria liderança religiosa vira as costas para Deus para adorar o sol. Então, o ponto crucial aqui não é só o pecado que todo mundo vê, é a corrupção profunda, oculta, que Deus enxerga mesmo quando ninguém mais está olhado. É sobre o que acontece nas salas secretas do coração. E qual é a consequência disso tudo? Bom, não foi um raio caindo do céu, uma fúria instantânea. Foi algo muito mais lento, mais deliberado e, por isso mesmo, muito mais trágico. A partida da glória de Deus é descrita em etapas, de um jeito doloroso. É quase como se ela não quisesse ir embora. A glória se levanta, vai até a porta do templo, para ali, depois vai até o portão da cidade, para de novo. É um afastamento gradual que mostra a paciência de Deus, mas também a certeza do seu juízo. E o resultado final dessa partida tem um nome, Ishabod. Significa a glória se foi. E para Israel essa era a maior catástrofe possível. O templo, mesmo que continuasse de pé, virava só uma casca vazia, um cemitério espiritual. Mas olha só, exatamente quando a história chega no fundo do poço, no ponto mais baixo de perda e julgamento, a narrativa dá uma virada radical. Surge uma esperança que ninguém podia imaginar. A promessa de Deus lá em Ezequiel não era consertar o prédio, era algo muito mais profundo, realizar um transplante de coração espiritual nas pessoas. Tirar um coração de pedra, duro, morto, que não responde, e colocar no lugar um coração de carne, vivo, sensível à sua presença. E essa citação aqui resume perfeitamente o que é esse novo coração. Não é um coração fraco, mas um coração que está vivo, um coração que dói com o peso do erro e que se aquece, que arde com a comunhão. Um coração espiritualmente responsivo. Essa promessa antiga de um coração novo prepara o palco para a maior mudança de todas. Uma mudança que move o templo de um lugar físico para uma pessoa. E é aqui que essa história antiga chega diretamente até nós. A conexão feita no Novo Testamento é simplesmente surpreendente. O próprio conceito de templo se torna pessoal. A morada da presença divina deixa de ser um local geográfico e passa a ser o corpo daquelas pessoas que creem. E aqui a gente chega no clímax de toda essa jornada. A restauração final não foi sobre reconstruir paredes com pedra, mas sobre habitar em pessoas. A santidade não é mais sobre um lugar, mas sobre uma vida.
E a gente termina com essa reflexão. Se essa história toda, sobre o Templo de Jerusalém, culmina na ideia de que cada pessoa pode se tornar um santuário vivo, isso redefine tudo. A pergunta não é mais o que acontece no templo, mas sim o que acontece aqui, dentro de cada um.